Olá, sejam bem-vindos a mais um estudo do Projeto Pomani. Vocês que nos acompanham pelo YouTube, na descrição do vídeo temos o endereço de e-mail, caso queiram entrar em contato conosco e participar conosco, interagindo na sala Zoom. Os nossos encontros são semanais e sempre estudamos aqui algum tópico da última verdade presente. Hoje vamos abordar um pouco sobre o coração da igreja, a escola sabatina. Bem, escola sabatina, é importante lembrar, é mais antiga do que a própria Igreja Adventista do Sétimo Dia, enquanto uma instituição organizada. A Escola Sabatina completou recentemente 172 anos. Ela foi fundada em 1852, enquanto que a Igreja Adventista do Sétimo Dia só foi oficialmente organizada em 1863. Então, a Escola Sabatina antecede a Igreja Adventista em 11 anos, certo? E é efetivamente o coração da igreja, né? Nós costumamos lembrar que se nenhum outro cargo da igreja for preenchido, pelo menos o cargo de diretor da escola sabatina precisa ser preenchido, né? Porque não existe igreja adventista sem uma escola sabatina, perfeito? Então hoje vamos estudar alguns princípios inspirados, lembrando que vários desses princípios vão além da escola sabatina e podem ser perfeitamente aplicados a outros contextos que envolvem o aprendizado, né? Contextos aí familiares, da educação e assim por diante. Como sempre fazemos, um texto bíblico, né? Tu, porém, permanece nas coisas que aprendeste e de que foste assegurado, sabendo de quem as tem aprendido. 2 Timóteo 3, verso 14. Então, a escola sabatina é uma escola mundial, né? A maior escola do mundo, né? Costumamos lembrar, focada ali na comunhão, na missão, no relacionamento, né? E tendo como base, então, o estudo da palavra de Deus. Uma escola para o estudo da Bíblia. Temos a ordem de Cristo, né? Examinar as Escrituras. Trouxemos aqui nesse estudo várias citações do livro Conselho sobre a Escola Sabatina, certo? Então, essa sigla CES é do livro de Ellen G. White, Conselho sobre a Escola Sabatina. Os alunos da escola sabatina devem ser diligentes, cavar fundo e buscar com o máximo cuidado as preciosas gemas da verdade contidas nas lições semanais. E os próprios pioneiros da Igreja Adventista, né, Ellen G. White, Tiago White, José Bates e tantos outros, buscavam a fundo, estudavam a fundo a palavra de Deus. Há ainda muita verdade preciosa a ser revelada ao povo neste tempo de trevas e perigo. Se você tem ainda alguma dúvida sobre isso, eu recomendo que procure aqui o estudo anterior, intitulado Nova Luz, e verá que existe essa promessa de que muita luz ainda será revelada, basta que o povo busque em sinceridade a verdade. Qual é a missão, então, da escola sabatina? A missão da escola sabatina deve ser um sistema de instrução religiosa da igreja local que edifique a fé e a prática. Fé e prática. Então, esse é o foco da escola sabatina, que é o coração da igreja, como temos dito, né? Fazendo discípulos, na verdade, que desde 1852, tá? E não 1853. Então, essa é a missão da escola sabatina, ser um sistema de instrução religiosa da igreja, né? No qual todos os membros devem cooperar, inclusive não membros também são convidados a fazer parte. Houve um tempo em que a maior parte dos alunos da escola sabatina não eram adventistas, não eram membros da igreja. E hoje, infelizmente, há menos membros na escola sabatina do que os membros da igreja. Quais são os objetivos da escola sabatina? Primeiro, estudo da palavra, né? Foco na palavra, nas escrituras sagradas, desenvolver o companheirismo, né? Em cada unidade de ação. Então, existe essa ênfase no companheirismo, no relacionamento, existem momentos sempre de confraternização, de momentos de pedidos de oração, né? Há uma ênfase
na importância de se visitar aqueles membros que estão sem condições de frequentar a igreja. Então, há todo esse cuidado também. Propiciar a ação missionária na comunidade, né, evangelismo, atuação prática na comunidade, e a ênfase no programa da missão mundial, né? Então, todo o programa da Escola Sabatina tem lá o informativo mundial das missões, a carta missionária, e todos os trimestres, né, são 4 trimestres no ano. Para aqueles que não conhecem, né, a dinâmica da Escola Sabatina, que eu estou explicando isso, evidentemente. Nós temos, então, projetos missionários. Cada trimestre, uma divisão diferente, são 13 divisões que compõem a Igreja Adventista, né, a Associação Geral da Igreja Adventista. Então, em cada trimestre, existem projetos missionários, ali naquela divisão. E 20% da oferta de cada sábado é destinado, então, a esses projetos, da missão mundial. O que o Espírito de Profecia fala aí sobre a atitude do discipulado? Ao examinar as Escrituras, não vos esforceis por interpretar-lhe as declarações de acordo com as vossas ideias pré-concebidas, mas por compreender os princípios fundamentais da fé cristã. Então, quando nós estudamos a Bíblia, devemos deixar de lado as ideias pré-concebidas. Devemos guardar-nos de que o espírito de controvérsia nos domine em nossa discussão das lições da escola sabatina. Então, durante a semana, temos ali um tema que nós estudamos, e aos sábados, quando nos reunimos, né, para a recapitulação da lição, devemos ter um espírito de humildade, de brandura, e o espírito de controvérsia, de discussão, não deve, então, nos dominar ali. Devemos ter um espírito tranquilo, manso, né? O professor deve ser um discípulo, uma lição de humildade. Se sois chamados para ser mestres em qualquer ramo da obra de Deus, sois também chamados para ser discípulos na escola de Cristo. Então, o professor é um discípulo também. Mera compreensão intelectual da palavra de Deus não será suficiente para influenciar os hábitos da vida, pois a vida é regulada pelas condições do coração. Então, se o professor ele tem um toque ali realmente do Evangelho, do Espírito Santo, isso irá transparecer na sua postura, na sua forma ali de lidar com os alunos e de todos, né? Todos estão sujeitos a serem, a pecarem ali pelo orgulho, né? Pelo engrandecimento próprio. Então, o nosso chamado é que sejamos humildes, né? Devemos transpor a mera compreensão intelectual, né? A caminhada cristã é uma caminhada ali, de acordo com o Espírito Santo, né? Devemos ser transformados pelo Espírito Santo a cada dia. Sempre surge a pergunta dos recursos didáticos, né? Quais devem ser os recursos didáticos da escola sabatina, dos professores, todos aqueles que vão instruir, pautados ali na palavra de Deus, na inspiração. A própria inspiração, ela nos instrui quanto aos recursos didáticos. Então, não apenas o conteúdo é indicado, né, os temas que devem ser estudados, mas também os recursos didáticos que são autorizados. Nem todos os recursos didáticos são autorizados. O uso de comparações, quadros negros, mapas e gravuras será de auxílio na explicação destas lições e na fixação das mesmas na memória. Pais e professores devem constantemente procurar métodos aperfeiçoados. Está aí em Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 194, verso 2. Então, eu vou repetir. O uso de comparações, quadros negros, mapas e gravuras será de auxílio na explicação destas lições e na fixação das mesmas na memória. Então, por exemplo, o teatro não é um método autorizado, não é um recurso didático autorizado. Em outro momento, poderemos ter um estudo específico sobre as representações teatrais, mas desde já adiantamos que as representações teatrais
são condenadas pela inspiração. Os métodos, os recursos autorizados são esses aqui, certo? Então, eu tenho aqui uma foto, né, de uma estátua de Nabucodonosor, esse tipo de recurso didático, essa ilustração é, é muito atrativa para adolescentes, para juvenis, crianças, né? Eu tenho, inclusive, uma estátua dessa aqui. E temos aqui, ó, um outro recurso didático, né? Um quadro ali do fluxo, dos últimos acontecimentos, certo? Nós já tivemos um estudo aqui do livrinho Preparação para a Crise Final, que vários membros da Igreja do Centro de Vitória têm já esse livrinho, e com base aí no espírito de profecia, o autor então compôs esse gráfico aqui. Não existe nenhuma data, nós sabemos, né? Mas em breve chegará ao fim o tempo de graça. Enquanto isso está acontecendo a chuva serôdia, né? Irá acontecer até ali, enfim. O decreto dominical vai acontecer um pouco antes. Então, depois, quando acabar a graça, aí vem o decreto de morte, o livramento e depois a vinda de Cristo. Então, resumindo, porque não é o nosso foco aqui, né? Mas eu não poderia deixar de chamar a atenção, uma vez que é um gráfico aí tão interessante. E mais uma vez, fica aí a recomendação. Temos no nosso canal do YouTube a playlist Preparação para a Crise Final. É o livrinho, então, de onde extraímos esse gráfico. Então, professores devem usar quadros negros, ilustrações, mapas, comparações. Esses são os métodos autorizados. Sobre a administração da escola, né? Da escola sabatina. Se o amor e ternura de Jesus vos tocarem o coração, sereis capazes de trabalhar por vossos alunos. A grande necessidade da escola sabatina não é de conhecimento, não é de maquinário, mas de conhecimento nas coisas espirituais. Em outra tradução, ela é dito ali equipamentos, né? Então, a grande necessidade da escola sabatina não é tanto assim de equipamento, necessidades materiais, mas de conhecimento nas coisas espirituais. Andar com Cristo. Alerta aos professores. Muitos procuram fazer demais. Na escola sabatina e na reunião dos professores, fazem discursos longos e secos, coisa chata, coisa seca, insossa, fatigando a mente dos professores e alunos. Então, existe a classe, ou deveria existir a classe dos professores, e alguns ali são cansativos, enfim, na própria unidade de ação. Então, isso precisa mudar, né? Os assuntos precisam ser apresentados de uma forma mais interessante, mais dinâmica. Não é o melhor plano falarem os professores unicamente, mas devem levar a classe a dizer o que sabe. As pessoas precisam ser instigadas a comentarem, a participarem ali da recapitulação da lição. Há um poder na simplicidade, vejam só. O verdadeiro educador conquistará o coração dos ouvintes. Suas palavras serão poucas, mas fervorosas. Vindas do coração serão cheias de simpatia, aquecidas com o amor pelas preciosas almas. O poder do educador está em sua íntima união com a luz e a vida do mundo, né? Ou seja, na íntima união com Jesus. Aí está o poder do educador. Na escola de Cristo, títulos acadêmicos, nada disso é o que conta mais, e sim a união com o mestre dos mestres, né? Claro que qualquer conhecimento pode vir a somar, pode ajudar, e devemos buscar o conhecimento, né? Não só da palavra de Deus, os conhecimentos seculares também podem ser úteis, mas o que conta mais é a humildade, é o Espírito Santo atuando ali no coração de cada um. Evitar a crítica e a aspereza, né? A recapitulação da lição deve ser um momento agradável, um momento leve. Se desejais influenciar a escola para o bem, ponde de parte o açoite e exercei uma inspiradora influência celestial, que vos conquistará a mente de todos. Haja boa disposição da parte de todos. Boa disposição, né?
espírito alegre, espírito de júbilo por aquele momento. Em todas as emergências, manifestai bondade e amor, e por meio de paciência e domínio próprio, conservai a afeição dos alunos. A afeição dos alunos deve, então, ser conservada por meio, desses exemplos aí. Sorride, pais, sorride, professores. Se tendes o coração pesaroso, não permitais que vossa face o revele, né? Então, não se trata de hipocrisia, se trata de não levar problemas para as pessoas, para os alunos, certo? Então, as coisas podem estar ruins em casa, mas nós devemos ter uma boa disposição, um espírito alegre, porque sabemos que o pior foi enfrentado pelo nosso Mestre, o nosso Salvador Jesus, né? Ele sim enfrentou o Calvário, e o que nós passamos aqui nesta terra muitas vezes é consequência mesmo dos nossos erros, dos nossos pecados, e devemos então confiar sempre em Cristo. Olha, um tópico muito importante, todos aqueles que irão assistir esse vídeo, por gentileza, se atenham a essa passagem, né? Vale a pena fazer um print dessa tela, anotar essa passagem, porque é muito comum na escola sabatina, sobretudo nas unidades menores, né? Ali, juvenis, adolescentes, jovens, competições, né? O professor quer estimular os alunos a estudarem a lição, a memorizarem ali o verso áureo, como se chamava anteriormente, né? Agora é verso para memorizar e assim por diante, e oferece então prêmios, né? Então ali começa uma competição. Não devemos procurar imitar as escolas dominicais, nem conservar o interesse por meio de oferecimento de prêmios. O oferecimento de recompensas produzirá rivalidade, inveja e ciúme, e alguns dos que forem os mais diligentes e dignos receberão pouco apreço, certo? Então, injustiças são cometidas, há rivalidade, há ciúme. Então, isso não é legal, né? E é uma pena porque a nossa própria TV, né, procura ali estimular a competição. Existe um quadro ali, um programinha, né, envolvendo competição e a lição da escola sabatina, ou pelo menos existia, né, esse programinha ali. Não deve existir isso na escola sabatina. O interesse deve estar na própria palavra de Deus, pelo que ela é, pelo que ela significa para cada um de nós. E nunca num prêmio, num objeto, em algo que vai ser ali entregue àquele que for o melhor, certo? Ensinar como Jesus, linguagem singela e amorável fervor. Que bênção não seria se todos ensinassem como Jesus o fazia? Não era seu desígnio atrair a atenção pela eloquência e grandeza de sentimento. Ao contrário, sua linguagem era singela, seus pensamentos expressos com grande simplicidade, mas falava com amorável fervor. Então Jesus falava sempre com muito fervor, com autoridade, é verdade, ao contrário dos fariseus, né, que não falavam com autoridade, porém ele falava com amor, com singeleza, né, ele usava figuras próximas ali das pessoas, né, já vamos mostrar isso daqui, né. O modo de ensinar de Cristo era belo e atrativo, caracterizando-se sempre pela simplicidade, sempre muita simplicidade ali na forma de ensinar. Desdobrava os mistérios do reino do céu por meio de imagens e símbolos familiares aos ouvintes. Então, se Jesus estivesse hoje numa classe da escola sabatina, ele ia usar imagens retiradas das redes sociais, né? É, símbolos ali que envolvem esse nosso mundo digital, né? Celular, tecnologia, internet, porque esse é o nosso contexto. Esses são os símbolos familiares a nós. Lá na Galileia, lá na Judéia do século I depois de Cristo, os símbolos familiares envolviam a agricultura, o pastoreio, a pesca. Por isso que ele usava esses símbolos aí. E o povo comum o escutava de boa vontade, pois podiam entender-lhe a palavra,
certo? As pessoas entendiam o que Jesus ensinava. Não penseis que a Bíblia se tornará para as crianças um livro enfadonho. Existe esse erro, né? Tem pessoas aí que acham que a Bíblia não deve ser ensinada às crianças. Quando elas crescerem, elas então vão estudar a Bíblia. E não deve ser assim, né? Existem unidades da escola sabatina em que o período da lição, que não deve ser menos do que 30 minutos, está no manual da igreja. Então, existem unidades que encurtam esse período, aumentam o período da confraternização. Isso é um erro. Mesmo as crianças devem ser expostas à Bíblia. Sob a direção de um instrutor prudente, a palavra se tornará cada vez mais desejável. Jesus não dedicava, como tantos jovens, o tempo a diversões, estudava a palavra até familiarizar-se com seus textos. Então, esse é o exemplo de Jesus, certo? Alguém jovem, né? Jesus morreu jovem, mas estudioso da palavra de Deus. Na escola sabatina há também muito a ser feito no sentido de levar o povo a compreender seu dever e a desempenhar sua parte. Deus chama-os para o seu trabalho e os pastores devem guiar-lhes os esforços. Então, existe uma parte prática, uma parte que diz respeito a cada um, né? Então, devemos refletir sobre isso, certo? Cada integrante ali da escola sabatina, cada aluno precisa pensar na sua parte, no seu papel, não apenas ficar esperando pelos professores, diretores e pelo pastor. Objetividade, não haja frívolas ou superficiais interpretações das escrituras, mas estejam todos preparados para ir ao âmago do assunto apresentado. A Bíblia deve ser a base de toda a educação, certo? Então, ir ao objetivo, sem ficar enrolando, contando muitas histórias, mas ir ao âmago do assunto estudado. E já finalizando, para quem não sabe, essa daqui é a capa da lição do próximo trimestre. Estudaremos o amor e a justiça de Deus. E aqui nós temos: não torneis secas e desanimadas as lições da escola sabatina. Gravai nas mentes que a nossa regra de fé é a Bíblia, e a Bíblia só, e não as palavras e os feitos humanos. Nossa regra de fé e prática é a Bíblia e a Bíblia só. Meu compromisso com Deus: promoverei os objetivos e a missão da escola sabatina. Lançarei mão dos métodos autorizados de ensino, não dos métodos que não foram autorizados. Buscarei seguir em tudo o exemplo do Mestre dos Mestres, Jesus. Estamos finalizando. Alguém gostaria de comentar algo? Alguma contribuição, alguma observação? Maneus está entrando agora. Não sei se está me ouvindo já, irmã Neuza, mas nós estamos já finalizando. Hoje precisamos antecipar um pouco, né, o nosso estudo para as 18h30, mas este estudo é gravado, daqui a pouco ele estará disponível no YouTube, certo? Certo, irmão. Eu só agora que eu vi que mudou o horário, eu não tinha visto. Aí, quando eu vi sala aberta, eu entrei. Desculpa, Não, tudo perdão. bem, Eu tudo bem, pensei que sim. era às 19h15. Perdão. Tudo bem, sem problemas. Na sexta-feira que vem vamos retomar o horário das 19h15. Tá bom. Fiquem com Deus. Feliz sábado. Feliz sábado. Vamos hoje, já que temos um tempinho, fazer uma breve oração. Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai de bondade, muito obrigado, Senhor, pela escola sabatina, muito obrigado pela tua palavra. Que cada professor, cada aluno, cada diretor possa dar o melhor de si, sabendo que estará fazendo isso para o Senhor. Ó Pai, que tenhamos sede pelo conhecimento, que a nossa vida seja uma vida de testemunho também. Tudo isso eu lhe rogo, lhe peço que nos conceda um sábado abençoado, em nome de Jesus. Amém. Amém.